Estamos aqui com a educadora, atriz, produtora cultural, pernalta, Raquel Poti. E aí, galera do Godô, simbora! Sejam muito bem-vindos ao Godô Podcast. Eu sou a Luana Jordão. e eu sou Carol Gomes. E aí, Poti? Estamos Seja aqui, ó, bem-vinda! brilhosas para já essa Preparadíssimas semana pro carnaval. carnaval. E estamos com uma mulher que adora carnaval e consegue juntar tudo num pacote só. De educação, ativismo e Carnaval dela dura o ano todo. o bloco. Gente, Gente, é tanta coisa que eu já quero me aposentar. Quero mais não, chega, não Para. aguento mais. Não Para. faz isso com a gente. Tô brincando, tô brincando. que eu Carnaval e não deixa. Luana queremos pular um dia de perna de pau aí contigo. Sim. É que só vocês falando eu já fico cansada, mas tá bom, é bom. Vamos patrocínio de energético urgente. Pô, ia cair numa boa. Mas me conta, Bora. Raquel, me conta sobre como começou essa sua vida circense aí, na infância. Me conta lá da eu infância. vou contar pra vocês uma coisa que eu acho que eu nunca contei, assim. A minha vida circense começou na minha concepção. O meu pai, a minha mãe era virgem quando engravidou de mim, isso é verdade. Meu pai Tandão. gozou na portinha, eu tive que nadar mais que todo mundo para poder chegar lá onde eu precisava chegar para nascer. Então, minha vida circense já começou desde espermatozoide. Mas depois, a minha vida, na verdade, essa experiência circense começa muito na cultura popular para mim, que foi através da Folia de Reis. Quando eu vi o Palhaço da Folia com 4 anos, lá em Pedra de Guaratiba, de onde eu venho, sou da Zona Oeste do Rio. E aquela inversão de mundo, o jeito que o palhaço se mexia, o jeito que ele pegava a moeda com a ponta da bengala. Eu não conhecia imã, então para mim era mágico. Como que aquela moeda grudava na ponta da bengala? Os instrumentos ficavam na altura dos meus ouvidos, assim. Então, era um som que entrava que... Enfim, aquela magia foi o que me pegou. E aí depois eu tive algumas experiências no carnaval lá em Pedra de Guaratiba, que era um lugar tradicionalmente conhecido como um carnaval de rua, e a gente do Brasil inteiro para passar carnaval lá. Na década de 60, 50. E a minha avó paterna uma vez fez uma fantasia de bloco de sujo pra gente, porque tinha uma casa de veranista que ficava os primos todos. E aí ela cortou a fronha do travesseiro, fez olhinho, boquinha, pintou a boquinha de batom. E a gente saía na rua brincando. Explica pra gente o que é o bloco de sujo. Também Então, não bloco sei. de sujo é um bloco em que você se disfarça com o que você tem. Então, pode ser, por exemplo, toda pintada de lama, porque lá é um lugar que tem mangue. Pedra de Guaratiba também é conhecido como... Tinha uma lama medicinal antes de toda essa poluição que as indústrias, né, e que a ocupação desorganizada de Pedra de Guaratiba fez com que tivesse muito esgoto e muitos restos industriais. A lama acabou ficando poluída, mas aquela lama, na década de 70, assim, ia muita gente curar artrose, artrite, tudo com essa lama medicinal do mangue. Então, o Bloco do Sujo, nessa época, antes de eu nascer, era com lama mesmo, porque era um lugar que era uma vila de pescadores, então tinha poucos recursos para adquirir, né, outras, imagina, essas fantasias todas que a gente tem hoje, não tinha todo esse recurso de acesso, né? Então era lama mesmo, o Bloco do Sujo, a galera se sujava de lama mesmo, cabelo, corpo inteiro, e saía pela rua mudando o jeito de falar para ninguém conhecer. E nessa época minha avó fez com fronha e lençol as nossas fantasias, porque não tinha também recurso para comprar fantasia para cada neto, né? Então era aquilo, era fronha cortadinha e o lençol. E eu achei aquilo de uma generosidade imensa, porque qual é a avó que vai cortar fronha? É verdade. Que vai cortar Lindo. lençol. Foi muito lindo o que ela fez. O nome dela é Abigail, eu chamava de vó Bail. Ai, Ela Abigail. Ela morava em Guadalupe, minha família, par de pai de Guadalupe e par de mãe de Pedra de Guaratiba. E aí era veranista em Pedra de Guaratiba, assim meus pais se conheceram.
E aí, vó Bail fazia isso. E a minha avó materna também, Seus vó pais se Lourdes, conheceram no carnaval? não, em Pedra de Guaratiba. Pensei que você tinha se eu- conhecido na meio da lama. Eu pensei, fui gente, feita- Eu fui feita no carnaval. Não se conheceram no carnaval, Eu não. sou de novembro. é verdade, foi um amor de carnaval. Foi um amor de carnaval. Os meus pais, eu sou de outubro. Eles se conheceram nas férias, né? Assim, já tava no da amor. Veranistas. E aí, bom, e a minha avó materna também tem essa história com o Bloco do Sujo, que ela saía de sujo, ela era casada com meu avô, e tinha que ser escondido, que meu avô não deixava ela sair, né? Em bloco. Aí ela falou, então não vai deixar eu sair, então eu vou de sujo, que ela foi de sujo, que ninguém conhecia ela. E aí ela conta que ela saiu também toda fantasiada, toda vestida, né, coberta, assim, pegava tecidos velhos, enrolava, não só fronha e travesseiro, mas qualquer tecido. Fronha e lençol, qualquer tecido enrolava. E ela conta que ela passou pelo irmão dela, e o irmão dela não conheceu ela. Vó Lourdes, chamava de Vó Udi. Ela não foi conhecida. Então, assim, o Bloco do Sujo era essa brincadeira de você se disfarçar de uma outra coisa que você não era, e que é muito o que a gente faz no carnaval, aproveitar esse momento em que a fantasia, o sonho, as possibilidades de manifestar personas diferentes é liberado, né? Porque durante o ano a gente tem que manter aqui um padrãozinho de comportamento, né? E agora no carnaval não, a gente veste a fantasia. Tem alguém que fala isso, que durante o carnaval você tira a fantasia que você vestiu durante o ano inteiro. Sim. Eu acho tão simbólico isso. Tira mais. Nós falamos né? sobre isso na entrevista com o Isaac da Hora, que escreveu um livro sobre o carnaval. Ele Sim. falou que no carnaval as pessoas gostam de se mascarar, né, com uma realidade que elas gostariam de ser, talvez. Sim. Elas se libertam, né? E essa cultura que você falou, é impressionante. Eu fiquei viajando aqui, fazendo tantas relações, sabe? De você falando do Bloco do Sujo, que tem vários lugares do Brasil. Em Recife também tem um bloco assim. Uhum. Em Paraty também tem Em o Bloco Paraty. da Lama. E é verdade. É. Vários blocos assim. E como a indústria, a gente já falando dessa coisa que está muito em voga no momento, dessa questão de como interfere não só no ambiente, quando se interfere no ambiente de poluir, interfere na própria cultura da cidade, né? Como um bloco desse acabou pelo Rio estar poluído e mexe numa cultura do carnaval. Nossa, é impressionante, né? E mexe na cultura do carnaval, né? Que é uma manifestação cultural brincante, né? Popular, e mexe na cultura da pesca. Sim. Que era a principal fonte econômica daquela região, daquele vilarejo. A minha família é toda de pescadores, meu avô pescador, meus primos até hoje pescam. E como a pesca industrial e toda essa poluição vem dizimando os pescadores artesanais daquele território, que são pescadores que garantiam a sustentabilidade dessa vida marinha, porque não é uma pesca predatória. Então, toda essa poluição, toda essa pesca industrial, que são aqueles barcos de arrasto que vêm com uma rede imensa, que pegam peixes, mas pegam os filhotinhos dos peixes, pegam tartarugas, pegam outros bichos que não eram para estar sendo pescados. Uhum. Então, a pesca artesanal, além dela girar economicamente aquele território, ela ainda faz a manutenção daquela vida marinha. Né? Manutenção no sentido de que não é tão predatória quanto as outras, né? Que não respeitam os ciclos, não respeitam os tamanhos, né? dos bichos, que você pega qualquer coisa, você faz um arrasto, você vai arrastando tudo. Então, mexe em toda essa parte cultural. E aí, as consequências disso tem as festas populares que aconteciam naquele território, que deixam de acontecer com tanto empenho, porque os próprios pescadores ficam sem recurso para investir nas festas. Assim, tem um impacto social, econômico na própria vida deles, e tem todo esse impacto cultural, artístico, que é muito forte. Aí fica um lugar submetido às referências industriais de massa, de cultura de massa, né? As músicas que estão aí, que não tem nenhuma relação com aquele território, e era um território que, quando eu era pequena, por exemplo, eu lembro de eu brincando, pulando de barco em barco, e a minha família fazendo uma seresta, tocando chorinho, tocando músicas do meu bisavô, na beira da praia. Então é uma família que tem ali um artístico na veia. Mas tem uma característica muito específica dessa família, porque o artístico na veia, em geral, na minha família, em sua maioria, era manifestado pelos homens.
Porque as mulheres cuidavam da casa, faziam a comida, cuidavam dos filhos, e os homens tinham essa possibilidade de manifestar artisticamente. Meu bisavô se chama Maestro Deusílio Pinto, um grande musicista, ele era um músico autodidata, ele era servente de escola, e ele aprendeu a ler partitura chegando 15 minutos antes da aula do professor de música acabar e prestando atenção na aula, antes de apagar o quadro. E ele virou um grande músico, criou uma banda chamada Banda Maestro Deusílio, que tem mais de 140 anos e é patrimônio cultural do Rio de Janeiro, do estado do Rio, com mais de 200 músicas compostas. É uma pessoa brilhante. De arrepiar, me arrepiei Uma pessoa aqui. brilhante e que só tem uma música gravada, que eu gravei agora no Gigantes Sonhadores, que foi um projeto que eu fiz que depois eu posso contar para vocês. Mas o que eu queria dizer é que todos os meus primos que são músicos são primos homens. O meu bisavô era um homem. Todas as pessoas que tocam instrumentos na minha família são homens. Por quê? Porque tiveram a base Oportunidade. feminina de Cuidam. sustento, de chegar em casa, estar com a comida pronta, de estar com a roupa limpa, né? De ter toda a preocupação, os filhos estarem bem cuidados, toda a base Sim. feminina forte Então eles para tinham que esse eles tempo, terem né? o lazer Sim. e Sim. Eu acho que a Tempo. minha geração começou a mudar um pouco isso. Por exemplo, a pesca na minha família, ela era uma função de trabalho mesmo, né? E aí, na minha geração, eu acho que houve uma mudança. Eu, por exemplo, a minha relação com o mar, eu não precisava ir para o mar para pescar para o sustento. Eu ia muito para o mar, mas eu ia velejar, eu fazia outras coisas que tinham uma certa liberdade de escolha de lidar com aquele ambiente, com aquele território, que não era só o do meu sustento, sabe? Então, acho que isso também faz uma diferença. Isso eu tinha uns 16 anos, eu era a única mulher que velejava sozinha lá na pedra, para você ter uma ideia. As mulheres não faziam muito essas coisas. Você foi a que quebrou essa barreira, assim, de... familiar. Eu acho que, por exemplo, eu sou a única pessoa da minha família que já viajou para tantos países quanto eu viajei, assim. A minha família, ela fica muito naquele território, né? E eu ter viajado, eu já morei 1 ano e meio na Ásia, viajei para vários lugares da América Latina e no Brasil também vários estados. E essa possibilidade de viajar e conhecer outras culturas acaba que expande um pouco, né, a maneira com que eu vejo o mundo e como eu vejo a minha própria cultura. Pra você ter uma ideia, eu não conhecia o termo caiçara até meus 14 anos. Eu era caiçara, eu vivia em Pedra de Guaratiba, morava em Pedra de Guaratiba, meu avô pescador, minha família toda de pescadores. E um primo foi fazer uma monografia na faculdade e levou a monografia para o meu avô e falou: seu Niltinho, vem que eu vou defender minha monografia, eu gostaria que o senhor estivesse presente. E eu estava nesse dia. E aí ele estava falando com o meu avô, eu ouvindo, ele falou o termo caiçara. Eu acho que o tema era processos pedagógicos caiçara, uma coisa assim. Tinha pedagogia e tinha caiçara no meio do título. E eu fiquei assim, caiçara, o que é caiçara? Era uma coisa que eu não conhecia, não sabia, até os meus 14 anos. Eu vou fazer um projeto agora em Mangaratiba chamado Gigantes de Mangaratiba, que foi criar o primeiro grupo pernalta de Mangaratiba. Dei uma oficina lá de perna de pau, estandarte, teatro popular, e criamos o primeiro grupo da Costa Verde, que inclusive está maravilhoso. Um beijo para todo mundo do Gigante de Mangaratiba, que está voando, ganhou honra, um prêmio do município pelo reconhecimento do trabalho, enfim. Eu tava Que lá, chique. gente, mas eu tava no mar também. Você Porque tava? eu remo. Eu remo. Então, pois é, e aí ele falou esse termo, e eu estava falando do termo caiçara, né? Então, eu cheguei em Mangaratiba para fazer esse trabalho, vários adultos, diretores de escola, pessoas que trabalham na Secretaria de Cultura, falando para a gente, compartilhando que conheceram esse termo há 1 ano atrás, 2 anos atrás, que esse autorreconhecimento de cultura, né, de sou quilombola, sou caiçara, isso é um processo que vem se dando a partir do momento que a gente precisa defender os nossos territórios e a nossa cultura. Uhum. Quando a terra quilombola é ameaçada, os quilombolas precisam se identificar como quilombolas, precisam entender que a comida, a dança, a música são características que legitimam aquele território como um território quilombola ou um território caiçara. Então, o povo daquele local passa a ter mais um trabalho, que é simplesmente defender o óbvio. É isso que eu tava Defender pensando, o que é, né? defender o óbvio, né? Porque assim, porque o nome não faz diferença, assim, pra você, não muda. Mas é aquilo.
um conhecimento que faz ele defender onde de existir. Aham. Sim. Precisa de alguém, né, Que nomear, valide aquilo. validar. Aham. É bem... Sim. E para fazer uma conexão agora, né, com o carnaval e com o que a gente faz em relação à arte, uma coisa que eu sempre falo na oficina e sempre pergunto para as pessoas que vêm fazer oficina é: o que você está fazendo aqui? Qual é o seu sonho? O que faz sentido para você? O que faz seu coração cantar? Quando você está na perna de pau e você é visto, o que você quer comunicar? Qual é a sociedade que você quer construir? Isso tudo passa por todas essas reflexões que a gente está fazendo em relação a território, a cultura, porque dos movimentos que acontece para enfraquecer a nossa individualidade, a nossa coletividade, é enfraquecendo a nossa noção de pertencimento. Exatamente. E de quem a gente é, onde a gente está, o que a gente quer, qual é a nossa especificidade. Nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo. Nenhuma pessoa é igual a outra, nem se for gêmea, idêntica, é igual. Tem histórias diferentes, tem sonhos diferentes. Então, por que quando a gente escolhe o nosso trabalho ou escolhe a forma de se relacionar com as pessoas, tem que ser um padrão? Sim. Se somos 8 bilhões de pessoas diferentes. E eu acho que as artes, Múltiplos, ela né? dá essa identidade. A gente estava conversando, a gente conversa muito sobre isso, né? Como quando você encontra a gente, quando a gente falando sobre o teatro, né? Quando a gente encontrou o teatro, a gente encontra um lugar de pertencimento. E quando você encontrou, você é uma educadora física, quando você encontrou algo que você falou assim, cara, é aqui que eu vou focar. Quando chegou assim cara, acho que é aqui que eu vou educar através dos jogos brincantes, eu vou... E a perna de pau, acho que é um meio que vai mostrar, como você está falando assim, que Então, quando sobe na perna de pau, já eu fiquei queria imaginando saber 1000 qual foi respostas. Como foi a primeira vez que ela teve contato com a perna de pau e será que como é que vai ser? Eu vou colocar, como é que vai ser o equilíbrio disso? Tá, eu vou contar então um pouco para vocês Essa emoção, que né? foi um processo, né? Todo esse trabalho que eu venho fazendo, ele tem 12 anos de pesquisa em tecnologias para o desenvolvimento humano, que eu venho fazendo ao longo de 5 continentes e em vários estados brasileiros, estudando com mestres da cultura popular, convivendo com... Quando você me pergunta quando que eu percebi, o que... Existe uma magia que eu vi lá naquele palhaço da Folia de Reis, que eu fiquei procurando aquilo o resto da minha vida inteira. Assim, eu fui crescendo, eu fui estudando, né, fazendo escola, aquela escola que os pais da gente colocam a gente, né, normal, estudando as matérias que colocam, mas eu sabia que dentro de mim tinha aquela magia como norte. E eu fui percebendo que aquela magia do Palhaço da Folia de Reis se manifesta em vários movimentos de cultura popular diferentes. Ela se manifesta no coco, no jongo, em várias formas musicais, no cavalo marinho, no reisado de Congo do Cariri, enfim, no maracatu. E é essa origem, essa base, que é a minha mola motriz de tudo que eu faço. É uma centelha, né? É uma centelha que não tem como segurar, ela é um fluxo. Quando as pessoas me perguntam assim, mas Poti, como é que você faz uma aula tão incrível? Porque poucas pessoas conhecem o meu trabalho de verdade. Só conhece o trabalho de verdade, a fundo, quem faz oficina. Quem convive ali dentro daquele processo formativo, educativo, pedagógico, transformador. Porque quem me vê no carnaval, brilhando, linda, maravilhosa, com figurinos, conhece uma parte, a ponta do iceberg. Não sabe qual é a Não estrada. sabe o corre. Não sabe. E não Quem vê close não vê corre. E não é só um corre de trabalho, de suor, de trabalho, é isso também. Uhum. Mas é um corre de autoconhecimento, não só para mim. É um autoconhecimento que esse projeto proporciona para as pessoas, é uma transformação exponencial. Porque quando eu tenho um aluno da minha oficina que é tocado por essa centelha e que percebe em si a sua própria potência, isso se manifesta nas pessoas com quem ele convive. Sim. Então, se manifesta nas relações com família, com relações com amigos, de qualquer forma, porque elas experimentam uma presença que elas falam assim, cara, eu não quero largar isso nunca mais. Sacou? Então, É uma potência, né? E assim, qual é a pessoa que quando consegue olhar para sua própria luz,
e não vai querer mais, e vai querer largar isso de novo. Você vê que as pessoas se emocionam quando sobem a primeira vez, assim, de chorar, Amiga, de se eu vejo, tocar? você não tem noção das coisas todas que eu já vi Que nessa só de situação. pensar eu já fico arrepiada. Mas uma coisa que eu queria falar, só pra não perder esse Aham. fio, guarda aí pra tu não esquecer. É que eu conto isso muitas vezes na oficina, que pra mim é uma imagem muito real. A gente aqui nas costas tem um osso que é uma asa retroagida. Existe essa palavra? É. É uma Entendi. asa que ela não tá aberta, que ela tá... Sabe aquela asa que ficou Contida, presa, assim. contida, que não pôde se desenvolver? Eu acho que no nosso processo de humanidade, a gente foi fazendo isso com a nossa liberdade, com a nossa potência, com a nossa capacidade individual. Foi se diminuindo para caber. E dentro da oficina, a gente faz um processo de abrir essas asas. Por isso que a gente se chama de passarinhos, minha passarinhada, vem, vamos voar com a gente, porque é uma forma... Abrir essas asas não significa que a gente vai ter que sempre estar com uma asa na mão. Significa que mesmo se a gente estiver sem figurino nenhum, essas nossas asas podem estar abertas, porque é um estado de consciência. Então, essa é uma simbologia muito forte para a gente na oficina, de como que olhar para a sua própria potência, sua própria individualidade, sua própria luz, pode fazer com que você abra suas asas e seja uma pessoa mais inteira. E isso muda a vida das pessoas, de quem está com elas, e muda uma realidade. Por isso que muita gente chega para mim e fala assim... Uma vez eu recebi um repórter russo que chegou na minha casa e falou assim: eu só queria ver de onde vinha aquilo que eu vi na rua. Eu queria saber de onde você vem. Ele ficou muito impressionado com o que tocou ele, porque tem uma coisa sobre lembrar da infância, porque na nossa infância a gente tem essas asas mais abertas. Tem. Então, quando você vê uma pessoa com essas asas abertas, você lembra de você. E aí faz com que você queira também sentir aquilo. Muita gente chega na oficina para isso, sem saber muito bem o que traz elas, mas elas chegam com essa intenção de se conhecer. Essa oficina sua, ela é aberta para qualquer pessoa? Como é que funciona? Qualquer idade. É uma oficina, é um intensivão? É uma oficina que tem qual a duração? A nossa oficina ela acontece há 9 anos no Jardins do Man, já aconteceu em vários lugares. A gente tem vários modelos de oficina. A gente faz a oficina no Jardins do Man, mas a gente também tem uma oficina itinerante, que eu acabei de ir para Salvador agora, em outubro do ano passado, e eu estou muito orgulhosa disso, porque a turma de Salvador, do Instituto OIAC, foi de onde nasceu o Cortejo Afro, acabou de fazer um cortejinho afro, lá no Pirajá, que é uma comunidade de Salvador. Eles me mandaram foto deles na perna de pau, foi uma coisa mais linda. E fizemos o Gigante de Mangaratiba, em Mangaratiba, Gigante de Pedra, em Pedra de Guaratiba, Gigantes Sonhadores. Mas essa oficina do MAN, que é a nossa base, que foi territorializada ali embaixo das palmeiras, numa cerimônia com os indígenas Guarani e Funiô, que falaram pra gente: vocês estão num lugar protegido, aqui é um lugar sagrado. E a partir daí a gente começou a oficina regular ali. Essa oficina atualmente dura 6 encontros, mas a gente sempre tem um chorinho, né? Porque eu sou muito... Apegada? Nem na praia. Cara, ai, vai, eu vou te contar, eu acompanho tudo. Eu sou muito pilhada, cara. Eu amo isso, eu amo essas experiências. Então, a gente já fez numa turma, por exemplo, uma formatura que a gente fez um cortejo de Copacabana ao Leme. Terminamos na Barraca da Mônica, a Barraca 18, ali no Leme. Chegando 40 pernas de pau ali. Foi a coisa mais linda. A gente já fez isso em Santa Teresa também. Fizemos um caminho desde ali do Guimarães até o Largo das Neves. A gente, às vezes, faz umas atividades diferentes para além dessas aulas, mas as nossas oficinas regulares acontecem nos Jardins do Man. E tem uma aula especial na praia, que a gente faz na Praia Vermelha, para os alunos experimentarem um terreno diferente e tal. E tem uma aula eletiva, que eu costumo dizer que é uma disciplina optativa, que é a aula da praia, que a gente vai pro Abricó, ali no Grumari, fica todo mundo pelado na perna de pau, e é maravilhoso. Porque no processo da oficina, a gente trabalha muito a desconstrução dos padrões, das máscaras. E aí, a roupa, ela é uma armadura, ela é uma máscara, né? Então, a gente vai ali também naquela praia para perceber que o nosso corpo nu, não necessariamente ele precisa estar atrelado à sexualidade, porque é isso que a gente faz também. A gente só fica pelado para transar, né? Então, assim, ou para tomar banho, sabe? Mas qual é o problema do corpo nu, sabe?
Enfim, e aí a gente vai lá nessa pré-naturista para trabalhar essas questões todas. E é uma super transformação também para as pessoas, sabe? De como se despir tanto das máscaras que a gente não vê, Libertador, quanto das máscaras que a gente Não, vê, né? e uma aceitação, né? Quando eu me emociono, assim, de pensar, assim, porque a questão da perna de pau, de você se elevar, de você se colocar em prioridade, é tipo se colocar em prioridade. E a questão da asa, de você ter que se alinhar seus chakras, prestar atenção no seu corpo, que a gente muitas vezes banaliza o nosso corpo, a gente não olha, a gente não se enxerga, a gente se olha no espelho para botar a roupa, mas não olha no olho. E isso é uma atenção, um autocuidado que a gente tem, o autocuidado de não cair, de achar o equilíbrio. Então, me conta um pouquinho assim dessa magia acontecendo quando você vê que a magia está acontecendo ali da primeira vez que você subiu na perna de pau, se foi isso que você sentiu. Então, eu vou contar duas coisas. Eu vou contar do meu processo e do processo que eu vejo nas outras pessoas, que já foram 1000 pessoas, né? Mais de 1000 pessoas que a gente já atendeu na oficina. Então, tem muitas histórias. O meu processo foi muito tranquilo. Então, eu subi na perna e eu saí andando. Foi um encontro. Eu acho que a perna, ela é um brinquedo ancestral, né? Então, tem muita história. E eu acho que quando eu subi na perna foi uma coisa assim, de encontro mesmo, de história. Tanto que o meu nome subiu na bicicleta e andou. Tanto como que meu nome é Poti, muito antes de eu andar na perna de pau. E tem aquela música, né? Poti, Poti, perna de pau. E eu nunca tinha pensado sobre isso. Sobre o meu nome ser Poti e a Poti, perna de pau. Nunca foi uma coisa. E a música começa, borboletinha tá na cozinha. E eu vivo de borboleta usando asas. Então, assim, a música... Nossa, que encontro, sua música. né? Sua música. A música foi escrita, assim... Eu costumo dizer que foi escrita 100 anos antes de eu nascer para essa história que está acontecendo. Porque tem uma coisa bonita nessa história que é o meu processo, que é o meu processo individual, e o meu processo coletivo. O meu processo individual com a perna foi super tranquilo. Eu vesti e saí andando. O processo coletivo com a perna me ensinou outras coisas. Desculpa, quem foi seu mentor, seu professor? Ou foi como? Já vou chegar lá. Deixa eu só finalizar para não esquecer esse raciocínio, porque ele é super importante. Que eu já estou esquecendo, calma. Sobre o processo coletivo. Isso, sobre o processo coletivo. O processo individual foi esse meu processo que foi desse jeito. O processo coletivo me ensinou que, às vezes, é melhor eu dar a mão para a pessoa e ficar com ela ali do que soltar. Porque, às vezes, a pessoa precisa muito mais de um cuidado, de uma atenção, do que de andar na perna de pau rápido. Porque a minha formação, eu sou educadora física formada pela UFRJ, né? E a minha formação era um pouco técnica, né? No sentido de marcha, anda, segura e vai. E o que esse processo coletivo com a perna me ensinou, que foi, na verdade, a equipe de apoio, que eu também vou explicar para vocês o que é, são pessoas que já fizeram oficina e elas voltam voluntariamente a ajudar as próximas pessoas. Esse é um movimento muito lindo. Tem gente que está comigo lá há 7 anos, 8 anos. Inclusive, um dos produtores da oficina foi um aluno de uma das minhas primeiras turmas. Então, assim, isso é um processo muito bonito de pessoas que seguem alimentando a rede, né? Fizeram oficina e voltam. E foram eles que me mostraram, porque eles tiveram dificuldade. Então, eles falaram, Poti, segura mais um pouquinho. Ela tá precisando. E eu fui olhando com um olhar mais carinhoso e acolhedor para essas pessoas. Porque antes eu ia descascar. Sabe treinador físico mesmo que descasca a gente? Eu ia nessa. Então consegue! É porque a gente também não sabe o que a pessoa já passou de trauma. A gente não sabe o que a pessoa viveu, né? Exatamente. No início das suas aulas, você costuma perguntar para a pessoa, assim, se tem alguma questão? Então, aí, calma que agora eu vou chegar lá, tem muita coisa. Peraí, então. Aí a equipe de apoio me ensinou isso. E o que eu fui vendo, conforme eu ia percebendo as pessoas subirem na perna, era que tinha determinadas características da personalidade dela que atrapalhava o desenvolvimento, a fluidez dela na vida, e que a perna mostrava na cara, assim, ó, pá! Tipo assim, pessoas muito controladoras. Quando elas sobem na perna de pau, elas tomam um couro. Porque elas ficam tentando buscar o equilíbrio no pé, sabe? O equilíbrio que a gente conhece. Hoje em dia, se a gente ficar em pé aqui, a gente vai buscar um equilíbrio que a gente conhece, que é ficar em pé, né?
Na perna de pau não é assim. O equilíbrio é entre um passo e outro. Então, desconecta essa noção de equilíbrio que a pessoa tem congelada na cabeça dela. E as pessoas controladoras, elas ficam tentando controlar isso. Tentando que o equilíbrio seja aqui ou seja aqui. E nunca vai ser. É aqui, ó. É entre uma coisa e outra. Então, deslocar essa Me dá até percepção... Ficou tensa. Eu fiquei tensa. Deslocar essa percepção é uma transformação imensa na vida dela, porque faz com que acaba que ela passa a perceber os padrões de comportamento em que ela, por tentar controlar as situações, perde o equilíbrio. Eu acho que eu teria muito problema em relação à perna, assim. Eu acho que eu ia ficar muito medrosa no início. Cada pessoa tem um movimento, mas o que acontece é que, independente de qual seja a questão da pessoa, se ela é controladora, se ela não importa. O importante é que a perna vem como uma lupa e vai mostrar pra gente o que a gente precisa ver. Tem gente que tá preparada para ver o que quer ver, tem gente que não tá. Tem gente que vai lá fazer uma aula e vai falar assim, eu não nasci para isso, eu não quero isso, mas ela volta na aula seguinte. Porque ela ainda não entendeu porque ela tá ali, mas ela sabe que ela tem que estar. Cara, isso é fantástico. A quantidade de depoimentos que eu tenho de pessoas que falam isso, eu ia desistir. Quando eu subi na perna, eu ia desistir. Mas vem fulano, me pega pela mão, me passa confiança, eu continuei e agora eu tô aqui voando. Isso mudou a minha vida. A quantidade de pessoas que falam isso. Hoje eu me sinto poderosa, me sinto capaz de fazer coisas que eu não imaginava. Tem pessoas que se separam, enfim, que identificam relações abusivas, que transicionam de carreira. Tem pessoas que... Tem uma aluna que eu posso até falar o nome dela porque ela me autoriza, é a Fafá. A história dela tá num documentário também que a gente tá lançando de carnaval aí, tá próximo para lançar, fez um documentário. Manda pra gente. Sim, vou mandar. A gente fez um documentário nesse último carnaval, né, de fevereiro agora, esse carnaval que não foi um carnaval, mas que foi um carnaval. E a gente fez um documentário e eu peguei o depoimento da Fafá e de algumas pessoas. E a Fafá fala isso. No primeiro dia que ela chegou na oficina, ela ficava subindo na perna e se jogando, subindo e se jogando, subindo e se jogando. E eu observando o processo dela com os outros apoios, né? Porque eu não fico com todo mundo na mão. Tem os apoios que ajudam, e então ela estava com um apoio observando de longe. Aí teve uma hora que ela caiu, eu abaixei assim na altura dela, olhei nos olhos dela e falei assim, Fafá, você vai continuar se abandonando? Saí. Nossa. E saí, fui fazer outra coisa, cuidar de outra pessoa. Amiga, quando eu olhei para trás, a Fafá estava andando na perna. Na semana seguinte... Nossa, emocionante, gente. Na semana seguinte, ela falou na roda, porque a gente tem uma roda de partilha, se perguntou como é que eu faço, como eu pergunto, né? Tem toda uma dinâmica na oficina. A gente chega, tem as atividades de despressurização interna. Eu chamo de dinâmicas integrativas, que são movimentos que a gente faz para ir amolecendo o coração, abrindo o afeto. E aí são vários exercícios que promovem o autoconhecimento, olhar no olho, se conhecer e se pertencer naquele espaço, né? E aí, uma das nossas dinâmicas é a roda de partilha no final. E a Fafá, na roda de partilha, falou que, gente, na semana passada eu estava me jogando, a Poti virou para mim e perguntou se eu ia continuar me abandonando. E aquilo foi um choque para mim, e eu percebi o quanto na minha vida eu me abandono. E eu decidi que eu não vou mais me abandonar, já me inscrevi na aula de carrom, já me inscrevi na aula de canto, e agora eu quero cuidar da minha vida, quero cuidar de mim. Essa é a Fafá. E volta e meia, ela já não faz mais perna de pau, ela saiu no monobloco, saiu em vários blocos, ela brinca pra caramba, mas professora de inglês, tem a vida dela lá, e acabou não fazendo mais tantas atividades na perna. Mas isso já tem uns 5 anos. Volta e meia, a Fafá tá lá na oficina e ela sai com alguma pérola. Dessa última vez, o que a gente conversou reverberou tanto que ela me escreveu também sobre isso, sobre como escorrer no trágico. Tem um terapeuta que fala isso pra mim, que a gente às vezes precisa escorrer no trágico, a vida nunca vai estar organizadinha, toda certinha. Mas aí você vai ficar sempre, né, apurrinhado com alguma coisa. Então, tem que aprender a escorrer no trágico, que é fluir
mesmo que as coisas não estejam tão organizadas, estão tudo certo. E nessa última, a Fafá, a gente percebeu isso, nessa conversa com a Fafá, que é escorrendo trágico, os problemas vão continuar. Enfim, volta e meia, ela traz uma pérola de volta, assim, com a presença dela, faz surgirem pérolas, sabe? E vários alunos são assim. E eu fico imaginando quantas imagino. histórias, né? Muitas. Eu tenho uma que eu já tô doida pra contar aqui pra ela. Não sei se cabe eu contar aqui no... Conta rapidinho, conta rapidinho. Essa vai ser- Não, a minha mãe, quando eu era criança, minha mãe me podava muito, assim. Ela tinha muito medo de me perder. Muito, porque a gravidez dela foi muito difícil. Então, a minha mãe ficava com medo, assim, de eu rolar uma escada, né? De acontecer alguma coisa. Então, ela sempre falava assim, na hora de descer a escada, tem que tomar cuidado, não sei o quê. Então, quando eu comecei a andar, pra descer um degrauzinho, assim, eu sentava. Então, assim, eu cresci com esse medo. Então, assim, se eu fosse fazer, assim, se eu entrar, que eu tô com vontade de entrar no curso já, eu acho que seria uma quebra, assim, de barreira pra mim absurda, porque eu ainda carrego isso em mim. Tá aqui dentro. E é curioso porque isso você deu um exemplo da escada, mas você sabe em quantas situações você desce sentadinha, que não é escada. Que não é escada, na vida. Na vida. Então, a perna de pau, ela ajuda... Muitas pessoas dão esse depoimento lá de que, cara, em 10 anos de terapia eu não consegui ver o que eu tô vendo aqui agora. Porque tem um estado de vulnerabilidade, de medo que a perna deixa a pessoa, que faz com que muitas camadas de proteção se esvaiam. E então fica mais fácil de ver esses pontos, sabe? E tem uma coisa coletiva também, que é o apoio que as pessoas que estão ali junto na oficina te dão. E isso faz com que você não se sinta sozinha no seu desafio, sabe? Porque enfrentar o desafio de descer a escada sentadinha, sozinha, de levantar, às vezes é difícil, mas se alguém te der a mão, talvez você consiga com mais facilidade. Descer um degrau de mão dada em pé, depois descer dois, depois descer sem a mão, sabe? Sim. Então, assim, é um processo. E o que eu tenho percebido durante esses 9 anos de oficina aqui no Rio é que as pessoas, elas encontram ali naquele projeto o que elas precisam encontrar e o que elas estão buscando. Então, eu não me preocupo, eu tenho uma confiança na magia que eu não me preocupo se a pessoa está saindo X, de um jeito X ou Y daquela oficina naquele dia, porque eu sei que faz parte do processo dela. E eu sei que tudo que a gente está fazendo ali tem uma função, um fundamento e uma missão. Então, eu fico super tranquila em relação a isso. A maioria das minhas aulas, ela não é planejada. Eu não penso em nada do que eu vou fazer. Tudo o que acontece na aula, assim, 99% das coisas são intuitivas, baseadas no que as pessoas me trazem, expressando corporalmente, verbalmente, inconscientemente o que elas precisam. E é um fluxo de energia, de uma conexão, de uma presença que eu me surpreendo. Às vezes eu mesma me emociono fazendo oficina, porque eu vejo coisas incríveis. Eu costumo dizer que eu acompanho pequenos milagres. E acontecendo ali bem na minha frente, e isso é muito, muito mágico. Então, quando alguém vem me agradecer, ai, Poti, obrigada por tudo. Eu até recebo, mas eu fico aqui agradecendo a tudo que está aqui me acompanhando e que está falando aqui no meu ouvido que precisa ser feito, sabe? Porque é uma coisa muito maior, assim. E É essa espiritual, né? E essa energia de transformação da sua oficina, quando ela nasce? Ela já nasce com o intuito do carnaval? Porque tudo que a gente conversa muito com o carnaval. Que muitas pessoas, não, como a gente estava falando bem no comecinho, não têm a coragem de mostrar no ano inteiro aquele lado alegre, aquele lado debochado, aquele ser que fica escondidinho e se mostra no carnaval e depois guarda o ano inteiro. E sua oficina já nasceu com essa energia do carnaval ou foi uma consequência? Não, a oficina nasceu na verdade, a oficina nasceu eu dando essa oficina para um grupo de crianças, de 20 crianças da quadra do Fogueteiro, lá em cima em Santa Teresa, num projeto de uma companhia de teatro que eu faço parte, chamada Companhia Horizontal de Arte Pública. E a gente ficou 3 meses patrocinados para fazer oficina. E depois eu coloquei na minha cabeça uma meta de que eu tinha que ficar 1 ano com aquelas crianças. Então eu fiquei voluntariamente, depois, na sequência, com essas crianças até o final do ano, dando oficina 2 vezes por semana para elas.
tudo aquilo que eu tinha vivido ao longo dos 4 anos viajando, que eu falei para vocês que eu morei na Ásia, morei em vários estados do Brasil e tal, tudo aquilo que eu tinha vivido foi me apoiando para construir uma metodologia. E essa metodologia foi nascendo com essas crianças. Porque era uma potência criativa muito grande. Imagina, eu estava com 20 crianças da quadra do fogueteiro que estavam ali comigo 2 vezes por semana, eram 4 horas por semana. Então, eu criei muita coisa ali. Eu criei não, né? As coisas foram se criando a partir desse encontro. Então, essa metodologia nasceu ali. E aí, no final desse ano, de 2014, eu comecei a dar oficina para os músicos que tocam no Boitatá, para a gente formar a primeira banda Pernalto do Rio, que era a Tropa da Alegria, que era também um projeto dessa companhia. E aí eu dava oficina para eles 1 hora antes do ensaio do Boitatá. E aí eu tive uma ideia, fazer aula do Boitatá, né? Por que não? Já que a gente estava ali, ensaiando, e aí o Kiko, o Thiago, na época, a Cris, a Wanda, acho que elas olharam e falaram, vamos. E a gente criou a primeira ala, né, do Boitatá, que é a ala dourada, que é uma ala super forte. E Terreirada, fizemos o bloco da Terreirada também, outros blocos. Eu não perco Terreirada, gente. Inclusive, é sábado! Amiga, eu estava respondendo várias questões. Mas, enfim, eu faço parte do coletivo gestor da Terreirada junto com a Thaís, né? E vai ser sábado agora. Sábado agora, de 1 às 5 na Quinta da Boa Vista. Não se atrasem, porque vai começar pontualmente, vai acabar pontualmente, porque a gente tem um acordo com a Quinta da Boa Vista, que a gente tem que terminar às 5 horas, sair um cortejo de lá às 5 em direção ao metrô, pra galera escoar a Quinta e a gente respeitar aqueles passos e acordos. Mas a Quinta tá super do nosso lado, vamos, amiga, ajudando. Você vai ver. É lindo. É muito lindo. Lindo. Foi o primeiro bloco que a gente fez aqui no Rio, né? Assim, cenas. Tem um enredo e tem as cenas na perna de pau, né? A gente homenageia personalidades importantes para nossa história. A gente tem... Enfim, cada ano tem surpresas. Vocês vão ver quando vocês forem lá. Mas o fato é que você perguntou como que a perna de pau foi pro carnaval, né, teve essa relação com o carnaval, ela já nasceu no carnaval, né? Essa relação da oficina, ela nasceu formando as alas dos blocos de carnaval, do Boitatá, do Carmelitas, da Terreirada, do Monobloco. Esse ano a gente também vai ser no Monobloco. Quantos blocos a Poti aguenta sair no Carnaval do Rio de Janeiro? Me conta aí. Então, já foi Boitatá. Olha, são muitos. A questão é que hoje em dia acontece também que eu entrei no Carnaval para me salvar, né, de uma dor imensa que eu tive, que eu perdi um companheiro para um linfoma de Hodgkin. Eu fui pro Carnaval para me salvar. Eu nunca imaginei que ia virar o meu trabalho. Ia virar a fonte de sustento. Então, quando você pergunta como que essa metodologia, as coisas foram acontecendo. Então, eu fui rainha de bateria do Carmelitas, eu costumo dizer que eu fui caboclinha de bateria do Carmelitas, no chão, sem perna de pau, durante anos. E eu entrei de uma forma muito poética, assim, ninguém me conhecia no bloco e o Reinho viu aquilo que ele estava vendo ali, aquela explosão de pessoa, e me chamou, falou, seu lugar aqui na frente dessa bateria, a gente mesmo me abraçar, encontramos nossa rainha. E eu, assim, de Pedra de Guaratiba, sem conhecer ninguém, achando que era um conto de fadas, sabe? Meu tipo assim, Deus. Um sonho. E aí eu fiquei no Carmelitas, assim, por isso que todo ano, eu costumo dizer que o Carmelitas é meu bloco mãe, porque foi o bloco que me deu a mão e falou assim, vem pra cá, antes de eu ser perna de pau, sabe? Foi o que abriu a porta do carnaval. Abriu a porta do carnaval pra mim. E aí, todo ano eu saio no Carmelitas. Eu vou sexta-feira, todo ano eu saio no Carmelitas, porque é uma forma respeitosa de honrar essa minha história, sabe? Eu posso estar cansada de ter feito 1000 coisas, mas eu não deixo de ir no Carmelitas sexta-feira, porque pra mim é muito importante. Gente, olha só, ela é a própria agenda do Carnaval do Rio de Janeiro. É só conversar, Não, só seguir os stories. Deixa eu falar, uma coisa que é muito legal no Carnaval do Rio é que tem muitas opções, né? A gente, hoje em dia, por conta do... Assim, eu também preciso falar uma coisa. O Cordão do Boitatá é um dos responsáveis pela revitalização do Carnaval carioca, né? A gente não... Todo mundo saía do Rio no Carnaval, ia para outros lugares, ia pra praia, ia pra serra, sei lá, pro Retiro. Mas no Carnaval não ficava. E o Boitatá, ele foi girando essa roda, girando essa roda, girando essa roda. E hoje em dia o Carnaval é desse jeito. Eu visualizo dessa forma. Tem pessoas que vão falar que não, teve outros movimentos,
podem falar o que quiser, mas no meu sonho aqui, na minha visão, o Boitatá foi uma sementinha que germinou e hoje a gente vê esse grande jardim que é o Carnaval do Rio. Então, não sei por que eu tô falando isso. A gente está falando exatamente de como você passa por todos os blocos e aí você está contando um pouquinho da sua Sim, trajetória. Isso. E aí, o Boitatá... E aí, o que acontece? Depois dessa multiplicação e dessa plantação, dessa agrofloresta de blocos, tem um bloco para todo gosto agora. Tem blocos de muitos tipos, com vários ritmos, com vários lugares. E então eu acho que a minha agenda é uma agenda muito recortada. É uma agenda que tem a minha história. Ai, mas eu adoro a história dela, gente. Quem gosta da história dessa mulher pode seguir a agenda dela. É uma agenda que tem um pouco a minha história e um pouco eclética nesse sentido, porque eu vou do Carmelitas ao monobloco, Olha que maravilha. a terreirada, ao Boitatá, Vem Cá Minha Flor, virtual, Amigos da Onça, que é um outro bloco que eu faço parte do coletivo gestor, que eu tô desde 2014 também. Gente, você tem uma planilha de... Como que você faz no carnaval? Você bota post-it pela casa? Quanto tempo depois do carnaval? Dormir, quem dorme? Gente, Como eu é que durmo você antes coloca e depois. o seu horário com o seu sono? Então, o meu horário com o meu sono normalmente Você cochila, assim? eu cochilo entre uma coisa e outra, e às vezes eu fico tão pouco tempo dormindo que eu nem tiro a maquiagem. Eu boto um travesseiro de cada lado assim e fico que nem uma múmia, assim, estatelada. De perna de pau mesmo, Pra... assim. Não, sem perna de pau, amiga. Sacanagem. Sem perna de pau, porque ainda não fizeram uma cama à minha altura. Aguardo esse momento. Mas, enfim, Seria ótimo. seria ótimo, não precisa tirar a perna, mas eu tiro a perna, deito na cama e boto um travesseiro de cada lado, assim. E aí durmo um pouquinho, já acordo plena pra próxima. Mas é sério, tem dia que não vou dormir mesmo. É uma coisa que eu não acho que é tão saudável, né? Eu gostaria de poder dormir. Eu achei que você ia falar, não acho tão necessário no carnaval. Se pudesse, eu não dormia. Eu não acho que é tão saudável não dormir. Não aconselho, não façam isso em casa. Durmam, se alimentem bem, bebam No água. carnaval, gente. Tá cada dia, Mas- gente. Respeitem o caos, como diz Valentina. Mas eu acho que é um período que é uma bomba energética imensa e que eu me alimento de outras formas, assim. Tem dia que eu faço 3 blocos e ainda tenho ativação, então tem dia que eu fico, 14 horas na perna. Nossa. E aí, no Nossa. último bloco, eu tô num estado de êxtase que parece que eu tô drogada. Teve um dia de carnaval que eu fiquei com receio das pessoas acharem que eu tava drogada, sabe? Mas eu não estava, eu não tomo nenhum entorpecente, nada no carnaval, porque eu preciso estar muito inteira, porque é uma Claro, troca imagina. energética muito forte. Então, eu sinto o fluxo. Você vai me ver no bloco de carnaval, eu tô sempre olhando no olho de alguém. Sempre, assim. É um trabalho meio que... É uma meditação, uma parada meio espiritual pra mim, assim. Eu preciso dessa troca. E é muito louco, porque quando a gente tá na perna, em geral, as pessoas olham pra gente com encantamento. Então, quando eu olho pra uma pessoa, ela já tá num estado de encantamento. Quer coisa mais linda do que ver uma pessoa num estado de encantamento? Só por existir. Isso é muito lindo, cara. Então, quando eu vejo a pessoa com aquele estado de... Eu fico encantada, eu fico apaixonada pelas pessoas, apaixonada pela humanidade das pessoas, pelo jeitinho das pessoas. Eu fico lendo as histórias. No monobloco eu faço muito isso, porque são pessoas que são como meu pai, assim. Meu pai era operário da Casa da Moeda e eu vejo vários amigos do meu pai no monobloco. Então, eu fico vendo as histórias daquelas pessoas, sabe? Acho que é um estado de presença que você treinou. Acho que as oficinas e a Sim. sua vida, acho que Sim. conseguir esse estado de presença não é Sim. fácil. Porque Não. aquilo que falou, cansa energeticamente. Precisa ter uma carga energética muito boa para conseguir segurar, né? Então, eu acho que o processo de presença, na verdade, ele é um processo de escolha de entrega. Por quê? Eu saio mais energizada do bloco do que cansada. As pessoas perguntam. E aí, às vezes eu tô saindo de casa cansada, né? Fiz um monte de coisa, eu saio cansada, falo, cara, não vou fazer mais isso, não vou me aposentar. Chega! Igreja, chega, não quero mais. Acabou o carnaval. Aí eu saio assim, meio puta de casa, resmungando. Amiga, eu saio do carnaval, do bloco. Ai, quando que vai ser o amo próximo? isso. Por isso que eu existo. Não quero outra vida. Então, assim, é
é um processo Abre mesmo... minhas asas, porque as asas ficam encolhidas dentro de casa, é isso? Não, porque a gente cansa também, tem um processo do corpo de cansar, mas aquilo me alimenta, me reenergiza, sabe? Então, esse estado de presença que a gente fala é um treinamento mesmo, e que eu sempre tento me fazer, porque quando eu decidi na minha vida que eu ia fazer alguma coisa que fizesse meu coração cantar, que eu ia procurar algo que fizesse sentido, a partir daquele dia, tudo que eu ia fazendo, eu ia me perguntando, tá fazendo sentido? É isso mesmo? Como você sobreviveu esses 2 anos sem voar? Eu tava aqui nessa expectativa dessa pergunta. Eu fico pensando, 2 anos com Como as asas foi? presas aí, como foi? Porque, no fundo, eu tô com essa imagem na minha cabeça, eu vou falar. Quando eu era pequena, eu tinha uns 7 anos lá em Pedra de Guaratiba. Volta e meia, quando virava o sudoeste, quando é no sudoeste que vai mudar o tempo, né? Que aí vem as nuvens, vem o vento, vem a chuva. Então entra primeiro um sudoeste forte, que é um vento Yansan, assim, lavando tudo, lavando tudo. Eu sempre, quando eu entrava no sudoeste, isso desde criança, 7 anos, eu lembro disso quando eu tinha 7 anos, eu ia pra frente do quintal, que a casa da minha avó, onde eu morava, é no alto de um morrinho, assim, de pedra, eu ia pra frente do quintal, abria os braços e deixava aquele vento bater em mim, assim, ficava só sentindo o vento, a sensação que eu tinha que o vento vinha e me passava por mim, assim. E aí minha avó falava, entra pra dentro, menina, vai chover. Eu falava, já vou, vó. E aí ficava ali, até que dava os primeiros pingos e eu entrava. E a melhor sensação, depois dessa, de sentir o vento, era entrar dentro de casa e ouvir a chuva no telhado e eu me sentia abrigada. Sabendo que eu pude fazer essa escolha de estar dentro de casa e me abrigar. Na pandemia, foi uma sensação muito parecida com essa, para mim. Eu vinha de 7 anos de muito trabalho. Eu dediquei muita energia para a construção desse projeto da Perna de Pau. Eu deixei de fazer muita coisa para colocar essa missão na frente. E esse período da pandemia eu parei para reavaliar, para organizar a casa, para entender, para aprender muitas coisas sobre relações raciais, de gênero, de classe, que os projetos que eu participo foram me apresentando e eu fui conseguindo, nesse período, fazer uma terapia de grupo com esses projetos e conseguir investigar muitas questões que, durante esses 7 anos de muito trabalho, iam ficando batidas, né, passadas, iam passando, porque o carro tem que rodar, a roda tem que girar. E então ali foi um momento de parar. Eu fui para a casa de Saquarema, onde meu filho nasceu, e foi um período assim muito difícil, porque foi um período em que eu não tinha rua, eu não tinha as pessoas, mas eu tinha aquele vento, sabe? Eu tinha aquele vento que passava por mim. E esse vento foi me ajudando a reorganizar os caminhos e sair de lá com muito mais foco e consciência da missão, assim, do propósito, sabe? Na pandemia, depois de 1 ano de pandemia, nasceu esse projeto Gigantes Sonhadores, que foi um projeto que eu fiz para falar, era para falar do Natal, dos rituais de nascimento, depois virou para falar do Carnaval e virou um projeto que fala sobre os rituais mesmo, que se baseiam em 4 elementos. Todo ritual no mundo que você imaginar tem o sagrado, o profano, o som que dá origem à música e o movimento que dá origem à dança. Então eu fiz um projeto que se chama Gigantes Sonhadores, que celebra esses 4 elementos que durante a pandemia precisaram ficar resguardados. Onde eles estavam? Se eles não estavam na rua, dançando, ritualizando. Onde estava o carnaval? Onde estavam esses elementos que regem o carnaval que não estavam na rua, né? Então eu fiz um chamado para eles, assim, a gente cantava para eles chegarem, eles cantavam, dançavam e iam embora. E tinha também o nada, que é um 5º elemento, que é de onde vem tudo e de onde não vem nada, que se somava a esses outros 4 encantados. Gigantes Sonhadores. Que lindo. Gente, que lindo. Que lindo. paz, né? Que ela paz, passou que pra lindo, gente que agora. lindo. Eu sou muito fã, assim, porque eu sou uma... Se for correr a conversa, eu sou a chatinha de... Não, esse ano eu me inscrevo, esse ano eu me inscrevo. Sempre
sempre tô te acompanhando, assim, no carnaval, nas suas postagens, porque realmente, só de ver a sua imagem, a imagem das aulas, dos alunos, me traz tudo que a gente conversou hoje, sabe? Sobre uma mudança, sobre uma questão educacional que eu prezo muito, né? De como a questão de você, como professora, educadora, de colocar acender essa centelha que já existe dentro dessas pessoas, assim. Então, é tudo muito lindo, assim. E essa sua energia gigantesca com o carnaval, assim. Ter esse cuidado com os alunos, né, do que ela falou. Pô, ela tá sendo a primeira professora daquela pessoa, né? Ela pode causar um trauma se a pessoa não, né, se ela não souber lidar com esse medo, com essa insegurança, né, da pessoa. Ai. Esse é um cuidado que a gente tem muito, por isso que nas nossas oficinas as nossas pernas são pequenas, são de 50 centímetros, 60 centímetros no início, que é para a pessoa ter uma certa segurança, né, na atividade, que se for cair, tem as joelheiras. Tem de lata, porque eu brinquei, quando eu era criança, de perna de pau de lata. Subi na lata com o barbante. Ah, pô. A latinha de leite. Não, a latinha de leite. Fura a latinha de leite, bota o barbante. E eu sou professora com teatro, com crianças, e sempre quando eu posso, eu faço uma oficina dessa. E é impressionante que você leva a criança em 10 centímetros. É lindo de ver, assim, é lindo, assim, porque você vê a questão motora daquela criança. Aí que você fala. Numa aula com lata, que eu gosto de fazer muito com os meus alunos, ver várias coisas corporais, os medos. Imagina você, né? Assim, adorei conhecer um pouquinho, assim. Sim. Esse estado de vulnerabilidade, né, que a perna impõe pra gente, né? Porque, tipo assim, mar não tem cabelo. Sabe aquela história que mar não tem cabelo? Não tem, não dá pra nem agarrar. o ar não tem cabelo. Então, é um estado de vulnerabilidade que a pessoa precisa estar com ela inteira. E isso é um estado que a gente tá treinado para não experimentar. Porque uma pessoa que está inteira com ela mesma, ela é muito difícil de ser manipulada. Então, é muito importante que a gente entenda esse processo interior, né? Esse processo de autoconhecimento, de visão de quem sou eu nesse rolê aqui todo, porque isso faz com que também você desenvolva uma consciência de pertencimento, de coletividade imensa. Porque a gente na oficina passa a se ver e a ver o outro também. E é um processo contínuo, não é mágica, né? Não, é um processo. Eu tenho certeza que a Poti tá que várias coisas ainda surgem em cima da perna de pau. Com certeza. Toda oficina eu aprendo muito. Para mim, eu costumo dizer que eu criei a oficina para não ficar sozinha. Para eu não ficar sozinha nesse rolê, porque quando eu voltei para o Rio, eu via uns movimentos da galera muito na superficialidade. Saíam para beber, trocavam uma ideia no barzinho, blá, 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 mas ninguém sabia o que as pessoas estavam passando, qual era a questão, o que estava mobilizando aquela pessoa naquele momento. Eram coisas mais superficiais. Eu falava assim, gente, será que é só isso mesmo? Que a gente vai passar a vida inteira relacionando, chamando de amigo pessoas que a gente não sabe nem o que, né, nem sabe o que mobiliza internamente ela. E aí eu criei esse processo da oficina para eu não ficar nesses processos sozinha, entendeu? Porque tem mais gente aí nesse agora a gente tem mais conteúdo aí. 1000 pessoas que estão nesse processo. A gente vai criando uma rede de pessoas que vão experimentando essa vida de uma forma mais profunda, sabe? Então, acho que esse é um pouco do nosso barato. A vida é um eterno aprendizado. Ficou uma pergunta aqui que eu preciso voltar. Quem foi que acendeu a sua centelha da primeira experiência de perna de pau? Pra gente não perder essa pessoa aí. A primeira vez que eu vi perna de pau na minha vida foi numa escola que eu estava em Santa Cruz, chamada Cunha Melo, que nem existe mais. Inclusive, eu dei agora uma entrevista pro Ernesto Xavier, que estudou na mesma escola que eu. A gente fez uma matéria que entrou no É de Casa, que foi muito linda. Um beijo, Ernesto. E lá no Cunha Melo teve um evento que teve um perna de pau bem alto, com um fraque, assim, e ele tinha um pezinho na ponta da perna de pau, um pezinho de bebê, sabe? E eu ficava com aquilo na minha cabeça, como que ele consegue se equilibrar com esse pezinho de bebê num negócio desse tamanho? Mas
ali eu era muito nova, beleza. Aí depois eu vi a perna de pau no Afro Reggae, que eu fazia aula de circular. Eu vi com o Gilvan, também um beijo, Gilvan, muito querido. Foi um dos fundadores da escola de circular do Afro Reggae, no Cantagalo. Eu subi a Lamor para fazer aula com ele. Depois eu conheci a Carroça de Mamulengos, que é uma família de circo que tem mais de 40 anos, de teatro, circo, construção social, enfim, é uma família imensa que eu conheci num festival de teatro em Angra dos Reis. Olha aí, Angra. Você é de Angra? De Angra. Aí, que eu conheci lá em Angra, fui combinada pela Unirio para fazer uma performance, e aí conheci o Carroça lá, sentei com a Shirley para conversar, que é a mãe, matriarca, e percebi que aquela ali era uma vida possível, e aí eu fugi com o circo, fiquei 2 meses com eles, viajando. Ai, gente, eu não conhecia ninguém que tinha fugido com o circo. Eu conheço, inclusive eu depois vou falar com você sobre uma pessoa que eu Tá acho que você bom. deve conhecer. Que fugiu com o circo. Gente, que lindo, gente. Que emocionante. Mas o Carroça, ele tem esse histórico. Eu conheço mais uma outra pessoa que fugiu com o Carroça também, o Horácio, que é um palhaço. Várias pessoas o Carroça era muito agregador, uma família muito agregadora. Quer fugir? Vai, procura ele, Procura o gente. Carroça. Quer fugir? Procura. É uma família muito agregadora, que sente prazer em compartilhar. Então, e compartilhar essa visão de arte, né? Visão social, porque não é só uma visão de arte, é uma visão de posicionamento político-social, né? Que tem a arte como um instrumento comunicador, mas que tem muito fundamento ali por trás. Então, eu fiquei com o Carroça, fui aprendendo muita coisa com o Carroça. Depois eu conheci o Stalin Siriguela, que é de Anápolis, e que estava também amigo do Carroça desde criança, desde adolescente. E aí conheci o Stalin ali, beleza. E aí eu continuei viajando. 2 anos depois, eu encontrei o Stalin na Chapada dos Veadeiros. E ele falou para mim, Poti, eu tô com um projeto em Tocantins e Goiás e eu preciso de uma monitora de perna de pau. Vem ser minha monitora. Eu falei, Stalin, eu não sei andar de perna de pau. Como é que você é monitora da sua oficina de perna de pau? Ele, não, vem que você aprende rápido. E aí eu fui, peguei minha mochilinha, Gente, fui ele com foi ele. visionário. Amiga, você não tem noção. Eu fui com ele pra lá, vi aquilo tudo. Foi lá que eu subi Pela primeira vez. Foi lá que eu subi na perna pela primeira vez. Uhum. E que tive todo esse encontro. Blá, blá. Quando eu voltei, que eu tive com a Shirley de novo, em Jacarepaguá, que ela tava ficando na casa do João Rezende lá, ela virou pra mim e falou assim, Poti, por que você não abre uma oficina de perna de pau? Oferece pras escolas. Pra você ganhar seu dinheirinho, fazer o que você quiser com seu dinheirinho. Porque eu ainda não tinha oficializado nenhum projeto. Mas quando ela falou isso, eu fiquei na minha cabeça que era uma oficina que já estava pronta, que já estava criada. E eu falava, não, eu não quero fazer isso. Não quero ficar só botando as pessoas na perna de pau. E agora, 9 anos depois dessa conversa com a Shirley, eu tenho uma oficina de perna de pau. Só que é uma oficina de perna de pau que é a oficina perna de pau que nasceu do meu jeitinho. Né? Do meu jeitinho e inspirado em tantas contribuições de mestres e mestras e cultura popular de diversos lugares. Então, assim, eu fui só compilando e através da lente dos olhos, mudando um pouco alguma coisinha, adaptando outras, mas é um conhecimento da nossa humanidade. Nossa humanidade tem milhares e milhares de anos em desenvolvimento, aprendemos a dançar várias músicas, tocar vários instrumentos, dançar vários ritmos, tocar vários instrumentos, falar vários idiomas. Olha como a nossa humanidade ela é elástica, né? Ela vive no frio, vive no calor, vive... E é isso, já tá tudo aqui. A única coisa é juntar e ver o que faz Engraçado, sentido. né? Que tudo te levou pra onde você tá agora, né? Amiga. E você... Foi. Não, você- gente, só pelo nome dela. Não, isso aí... Poti, perna de pau, já, Não. já Nossa, tava escrito. Poti, Eu mesma fico de cara. Ai, Poti. eu, assim, já te admirava. Eu E amei. agora eu já te admiro muito mais. Muito. Sim. Porque a gente não imagina a grandeza Uhum. que está envolvido em toda a sua história. Sim, Por isso que eu sim. acho importante que o Godot é um podcast para mostrar que não é fácil a chegar. Só chegou linda e bela, botou a maquiagem, subiu na perna de pau. Não foi. Existe um caminho.
e uma trajetória Uhum. de você como artista, de você como pessoa, Sim. mulher. Eu acho que você traz essa potência. Uhum. E essa energia linda do carnaval, que Nossa, pode seguir a Poti importantíssimo. nas redes sociais, que a gente vai seguir ela no carnaval. Inclusive, a Sim. entrevista dela vai ao ar essa semana, porque não tinha tem como, como. não ser A gente essa vai semana. se A virar gente vai aqui. passar só na frente, não tem como. Nós temos um Sim. presentinho do Godô Podcast pra você lembrar da que gente. fofas. Toda vez que você olhar e falar, ai, Vai lá ser no Godô. Querida. Pode Uma abrir, pode abrir. cachaçinha É uma de- cachaçinha. para ti, Ai, que delícia! Deixa eu sentir o cheirinho. Gabriela. E eu não Amo. podia deixar de pedir para você mostrar A perna de pau. a pessoa responsável, Ai, o gente. objeto tem muitas responsável. histórias. Nós vamos... Essa é a pequena, né, Poti? Essa é a pequena, então. As pernas de pau têm vários tamanhos, né? Essa daqui é a minha perna pequena, é uma das que eu uso na oficina e que é mais segura, enfim, é mais tranquila. E quando foi sua primeira perna de pau? Só pra gente finalizar aqui. A minha primeira perna de pau foi de 60 centímetros. Essa é quanto? Essa é de quanto? Essa é de 50. Foi a Margarida, eu comprei de um artista que se chama Cérebro Malabares. E ele faz malabares no sinal. Eu conheci ele num cortejo do Carmelitas, em defesa do Sempre bondinho. carnaval, ó. Em defesa do bondinho de Santa Teresa. E aí ele falou que tinha uma perna em casa para vender. Eu falei, amigo, eu quero comprar na hora, porque eu já queria, quando eu fiz a oficina com o Stalin, eu já queria perna, mas não tinha perna para comprar. Hoje em dia no Rio de Janeiro tem uma outra coisa também que é muito importante dizer, que esse movimento, ele gera renda e mobiliza muitos profissionais envolvidos em torno da perna, né? Então tem eu como professora, tem os artesãos que fazem as pernas de pau, tem a costureira que costura as amarras, tem a figurinista que faz os figurinos, tem a costureira que costura os figurinos. Enfim, é toda uma rede de empreendedores e microempreendedores próximos da gente que se beneficiam desse movimento e que têm suas rendas impactadas, né? fortalecidas por esse movimento da perna de pau. É o que a arte faz, né? De movimentar o dinheiro das pessoas Sim. estarem ali trabalhando para que isso aconteça. Sim. E sobre a escassez de quando eu queria uma perna de pau e não conseguia uma pessoa para fazer uma perna de pau para mim, é que hoje na nossa rede de fornecedores a gente tem 6 fornecedores. Nossa. Então a pessoa pode escolher entre 6 pessoas para comprar sua perna de pau. Só que no Rio, né, assim, pensando no Rio e no Brasil, né, porque nossos fornecedores fornecem de Juazeiro do Norte também, tem o Stalin e o Francisco que mandam de lá, mas os outros são daqui do Rio. Uma da região serrana e os outros do Rio. Mas é isso, hoje em dia tem o acesso e isso vai muito por conta desse movimento que foi criando a demanda, né? As pessoas foram querendo comprar perna de pau e aí as pessoas que poderiam fazer começaram a falar, pô, vou fazer perna de pau, e começaram a fazer também. Aham. Que lindo. Então, é Parabéns isso. mais ainda por esse fechamento. Eu queria Sim. também perguntar uma coisinha. Como que a pessoa faz para colocar a perna e se equilibrar, assim? A Ela... gente pode fazer o time-lapse dela aí, ou a gente Vamos quer fazer. ver ela colocando. Sim. Aonde que ela segura? Então, tem muitas formas diferentes. Tem uma forma que é você colocar no chão e alguém te levantar. Tem outra forma que é você subir num lugarzinho alto, tipo assim, essa mesa. Sentar na mesa, colocar a perna e subir. Tem várias formas. Ou você coloca no chão e 2 pernas de pau te levantam. Uhum. Vai fazer oficina pra você saber. Vamos fazer. Vai também, gente. Quero Obrigada, agradecer Raquel. muito. Nossa, foi maravilhoso. Agradecida. Amei. Obrigada, gente. Amei. Que bom. Amei. Adorei. Obrigada a você que assistiu a gente até aqui no Godô Podcast. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar aqui, colocar aqui as suas questões também, né? Mandar pra gente a sua história, se você tiver uma história com perna de pau. Ou de carnaval também. E é isso. Curte, gente. Siga a Raquel Poti também. Viva o carnaval! Obrigada, gente. Tchau, tchau.